Olha, vamos voltar ao vivo com o repórter Neto Mota, que estava acompanhando a entrevista coletiva do governador Renan Filho. Nós trouxemos já em primeira mão aqui no Cidade que Alagoas toda vai avançar para a fase azul. O Neto agora vai fazer um resumo do que foi apresentado pelo governador Renan Filho. Se teve mais alguma novidade depois que a gente acabou de transmitir, hein, Neto Mota? A gente acompanhou a coletiva até o final, mas o resumo é isso, né? Alagoas passa para a fase azul e há uma expectativa para eventos ainda essa semana, né? A liberação e para escolas para o início de outubro, não é isso? Exatamente, Edson. O principal anúncio feito hoje pelo governador Renan Filho foi a mudança de fase. Todo o interior vai passar para a fase azul, assim como na capital, mas somente a partir da próxima segunda-feira. As mudanças do decreto anunciadas hoje só vão valer na próxima segunda-feira. Por quê? Porque, segundo o governador, dois principais pontos de discussão desse momento do comitê ainda terão que passar por algumas situações até serem confirmados para entrar dentro desse decreto. O primeiro ponto é a questão dos eventos sociais, que ele também falou, e a gente fez esse anúncio ao vivo em tempo real aqui no Cidade Alerta. O governo está estudando a possibilidade de liberação de alguns eventos com capacidade reduzida e eventos de família, por exemplo, como você falou, playgrounds em festas infantis, tem também a questão dos casamentos, aniversários, alguns eventos sociais. O segundo ponto é a questão da educação, dos cursos profissionalizantes que deverão ser os primeiros a retornar, a voltar, isso se falando em educação. Ainda sobre essa questão de volta das aulas ou não, eu perguntei na coletiva ao governador sobre um assunto que está sendo muito discutido nos bastidores, a possibilidade de um retorno das aulas da rede estadual de educação, mas diante de uma vacinação em massa. Chegou notícias extraoficiais, chegaram a circular dizendo que a rede estadual de educação só ia voltar quando tivesse uma vacina disponível. O governador falou que não há nenhuma decisão a esse respeito, até porque ninguém sabe quando a vacinação em massa vai acontecer. Ele continuou justificando, dizendo que essa educação profissionalizante e as faculdades, por exemplo, podem ser as primeiras a voltar porque o público adulto sabe lidar melhor com os protocolos de segurança. Isso segundo as palavras do próprio governador. Então, resumindo, foram essas as informações. O primeiro anúncio que foi feito aí da mudança para a faixa azul no interior do estado, esses dois pontos serão discutidos ainda essa semana para que alguns deles possam entrar no decreto que vai começar a valer na próxima segunda-feira para todo o estado de Alagoas. Volto com você, Edson. Muito bem, Neto. Então é exatamente isso, né? Ou seja, ele anuncia que vamos ter esse avanço de fase, mas deixa para a publicação desse decreto, ao invés de ser já hoje ou amanhã, não é? Apenas na segunda-feira, para que até a sexta-feira, como ele falou também ao vivo, haja esse tipo de ajuste em relação a esses eventos sociais. Uma coisa que eu queria saber de você, não sei se alguém perguntou na coletiva, sobre a questão dos cinemas, teatros, né? Enfim, museus, né? Houve alguma fala do governador em relação a isso? Ou isso também vai ficar aguardando, assim como as escolas, hein, Neto? O governador também foi questionado sobre alguns pontos. Um dos jornalistas acabou perguntando, no decreto passado foram segurados alguns serviços não foram liberados, que estavam planejados para essa próxima fase. E aí, governador, vai ter alguma mudança a esse respeito? Ele só disse o seguinte, o que está valendo nesse momento para a capital vai passar a valer também para o interior sem nenhuma mudança por enquanto. É aguardar para ver se segunda-feira esses serviços aí também serão liberados, Edson. Pois é, vamos aguardar, até porque a gente lembra que naquele início lá da matriz de risco, né, quando a gente tinha as fases, né, a questão dos cinemas, teatros, estava inclusa na fase azul, mas o governo resolveu segurar um pouquinho mais e ficou esperando a liberação desses locais aí para uma fase seguinte, seria a fase verde. Não temos ainda essa previsão de fase verde, desse avanço, mas há uma promessa que, claro, já que está sendo discutida a questão das escolas, possivelmente até o final do mês a gente pode ter alguma informação em relação a esse avanço também, em relação a outros setores, né, Neto?
Exatamente, até porque está havendo uma grande cobrança. O governador voltou a falar também sobre a cobrança dos donos de escolas privadas. Ele disse que a discussão avançou um bocado, já que um grupo de donos de escolas já vinha conversando com o governador até para apresentar possíveis protocolos dados por eles para uma possível reabertura. Ele disse que o momento é de cautela, eles frisaram bastante, o secretário de Saúde, Alexandre Aires, que também estava presente, o governador, o secretário-chefe do Gabinete Civil, frisaram muito a queda dos índices negativos, até porque Alagoas continua aí no âmbito nacional entre os estados que conseguiram reduzir o número de óbitos, por exemplo, mas também tem redução de leitos, que chegou ao número de 17%, um número que já foi registrado, segundo o boletim epidemiológico da CESAL, 70% dos leitos para a Covid estavam ocupados e agora esse número está 17%. Então, eles, como o governador sempre faz, ele acabou justificando essas mudanças no decreto diante desses índices. Edson Moura.